fonte do SFA EricaEst, tá? Tem os links dos experimentos que mostram que não, a densidade não é invertida, a densidade é exatamente como a gente aprende que ela é, tá? É mais denso embaixo, menos denso conforme tu vai aumentando a altitude. Mas uma das coisas que o senhor Roberto usou para argumentar em cima disso foi isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos escutar um trechinho da live. Aqui está as cotas, né? Então, todos eles têm 937,62, o valor não importa, é apenas mostrar que são todos iguais, e que aqui, ó, quanto mais alto está o Sol, né, menor é essa distorção. Então, aqui, ó, aqui houve 144,63 e foi aumentando, a compactação da luz, né, chegou aqui a 270, com 84, né? Então, a mudança que houve na altura aqui do diâmetro completo foi próximo de 30%, aqui eram uns 14, 15%, aqui perto de 30%. Aí, a questão toda é por que encolhe a luz, né? Então, o professor Lang colocou que encolhia e que isso era o normal e o esperado. E eu digo, usando a lei de Snell, que isso é normal e esperado quando as camadas mais densas estão acima e as menos densas estão abaixo. Chega. Chega que eu já ouvi isso uma vez, né? Não vou escutar de novo. Mas daí o que acontece? Eu pedi para o senhor Roberto, né, nos comentários aqui do YouTube, depois de 70, 80 comentários dele, eu pedi, por favor, me manda esse vídeo. E é o vídeo que a gente vai assistir agora, tá? Porque faz tempo que eu não vejo um pôr do sol e ele disse, né, parece que nunca viu um pôr do sol, coisa desse tipo, então a gente vai assistir juntos aqui um pôr do sol no deserto. Inclusive, obrigado pelo vídeo aí, senhor Roberto, né? Um vídeo bastante interessante. Tu só errou na tua análise, que é o que eu vou mostrar na sequência. E também mostrar o que o Lang já falou, já tinha falado. Então tá aí o belo pôr do sol. E o que eu fiz, senhor Roberto? O que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei e eu tirei um print de cada momento desse pôr do sol. Então o que eu fiz? Deixa eu botar aqui em 10% a imagem no Photoshop. Eu peguei prints da minha tela, botei tudo direitinho aqui organizadinho, um exatamente embaixo do outro, tá? Um exatamente embaixo do outro, deu uma imagem grande aqui. E agora um círculo em azul, tentando fazer, né, esse círculo compreender completamente o Sol já está um pouco abaixo aqui no horizonte, então vai ter um pouquinho desse efeito de achatamento, né, por causa da refração. Mas o importante é que tu vê ali que eu consegui passar um círculo, né, eu diminuí ao tá, pra gente conseguir enxergar. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse mesmo círculo, olha bem o que eu fiz. Eu peguei esse mesmo círculo, dei um Ctrl C, né, para copiar exatamente o mesmo. Vim aqui embaixo. E botei ele aqui. Ah, mas o Sol tá um pouquinho mais pra direita. Claro, né, o Sol tá se pondo, né, mas eu peguei o círculo e simplesmente arrastei ele pra cá. Olha aqui como tu tem uma pequeníssima distorção. Esse arquivo do Photoshop que eu vou deixar disponível para qualquer um que queira mexer e futricar nele, tá? Aqui tu vê, ó, é pouco, não é 30%. Se tu pegar o mesmo círculo de referência, copiar e colar e fizer tudo bonitinho, né, não compactar a imagem, por isso que eu tomei o cuidado de simplesmente tirar um print screen, tá? Tomei o cuidado de tirar um print, eu tomei o cuidado de Bem, então eu havia capturado a imagem da tua própria filmagem e salvei ela em uma pasta e vou importar ela dentro para uma ferramenta CAD. Nesse caso eu estou utilizando o Creo, mas eu utilizo também o Inventor, SolidWorks, SolidEdge, qualquer software de CAD
eu tenho experiência para utilizar. Conhecimento, no caso. Vendi todos eles, na verdade, ao menos o Inventor. Então aqui está a imagem capturada dentro do CAD. Eu vou confirmar ela. Então aqui cabe já ressaltar que eu digo que tu mentes, né, por causa dessa inclusão de um círculo menor do que a geometria real que se vê da luz do Sol já achatada. Eu estou desenhando um círculo passando por 3 pontos, então na parte superior, que seria menos achatada, e veja bem que o círculo já fica maior do que o teu círculo azul. Então tu encaixou um círculo menor do que a figura real, sendo que essa filmagem foi feita com um filtro solar, inclusive, era um dos destaques do vídeo, né? Então não houve um estouro da luz. Eu coloquei um outro círculo aqui passando por 3 pontos dentro da tua imagem desse círculo azul, só para mostrar que corresponde realmente a um círculo. Ficou aqui um pouquinho menor o círculo que eu desenhei, mas eu posso aumentar um pouquinho o diâmetro dele para ficar mais semelhante com o teu. Então eu aumentei aqui e vou também aumentar o diâmetro dele, apesar de aqui já estaria ok, né? Mas eu vou aumentar um pouco em teu favor. Então aqui a gente tem a medida de, deixa eu ver aqui qual que é a medida, 235 com 80, e a medida do teu círculo ficou 220 com 22. Então olha a diferença no diâmetro dos dois círculos. E eu vou aumentar um pouquinho aqui para 222, eu acho. 223, aumentei um pouco. Só que eu vou desenhar uma figura geométrica livre, né, para contornar a real imagem que o Sol está apresentando atrás, né, dessa imagem azul que você incluiu do círculo. Então eu começo com uma linha especial, porque como ele está deformado, ele nunca será um círculo. Então essa é uma característica que as pessoas não reparam, né? Olhando apenas o pôr do sol, o nascer do sol ou lua, não importa. A gente olha e subentende, né, que é um círculo que está vendo, mas não é um círculo, está achatada, sempre estará achatada. Como a gente não tem um CAD quando nós estamos olhando o pôr do sol, e muito menos uma câmera com zoom, né, para ampliar e ver com mais detalhes, a gente interpreta que o Sol está se pondo um círculo perfeito, né? Então isso ficou já muito bem demonstrado, e você teve que admitir, né? O Lang teve que admitir naquela sua live, né, com outro professor de física. Todos são obrigados a admitir que o Sol achata. Então, o achatamento do Sol é como eu falei, só vai acontecer dentro da lei de Snell se houver o mais denso em cima, a luz caindo, descendo. Ao chegar nas camadas menos densas, ela acelera e isso gera um achatamento, uma diminuição da luz. Eu vou deixar muito bem claro como isso funciona, não só aqui, mas num outro vídeo que eu vou fazer em resposta ao Vector, que fez um experimento lá totalmente absurdo, distorcido, absurdo. É realmente absurdo eu ver pessoas com formação, com títulos acadêmicos, né, que se arrogam de mais inteligente do que os terraplanistas, cometerem erros tão crassos, tão básicos desses. Então veja que o software permite eu calcular a área, tem 36.415, a área desse círculo, não é um círculo, dessa figura deformada. E a área do círculo maior, vamos ver aqui, ó, dá 43.669 menos os 36.416, vai dar 7.000, vou multiplicar por 100 e vou dividir pelo
valor armazenado de 43,669, que é a área do diâmetro do círculo que eu criei. Então nós estamos vendo aqui, ó, 16,60%. Essa é a diferença da área do círculo maior para a geometria do Sol aproximada real. Então, ali abaixo tem a diferença entre a área de 43, né, para a área do teu círculo, deu 10%. Então, 43 com 46 menos 43, deu... Não, 43 menos 39 deu 4.616, isso deu 10,56. Então, essa é a diferença, deu uns 5%, 5 ou 6% de diferença entre o tamanho do círculo real para o círculo visível e você no meio com o teu círculo apequenado, né, para caber dentro e poder dar uma impressão de que é pouca. Não, mudou muito pouco, né? Então aqui eu fiz também num pôr do sol que o Lang usou, e aqui está a imagem no deserto. Então no deserto o que nós temos? Como existe menos água no ar, em função de ser um clima seco, né, a gente tem aqui um achatamento menor. É nítido isso. Esse vídeo é o mesmo que eu te mandei, né? Eu capturei apenas o ponto mais alto e o ponto mais baixo. E aqui nós temos a área de 44.407 com 27, a área do círculo maior, e a área da figura menor, né? Deu... Vamos aqui diminuir uma da outra para ver quantos por cento deu de diferença de área entre um círculo e outro durante o achatamento das atmosferas, das camadas atmosféricas superiores mais densas para as inferiores menos densas. 39,00 com 63. Então, diminuindo um do outro, nós temos aí 506. Eu multiplico isso por 100 e divido pela medida do círculo maior. A gente obteve 11,49% menor o Sol que foi visualizado de um círculo perfeito. E agora vamos fazer no ponto mais próximo ao mar, onde a refração atuou mais e achatou mais esse Sol. Então vamos pegar ali 4.407, continua a mesma área do círculo externo, porém o círculo o Sol achatado, ele está com a medida de 33.561. Então eu vou diminuir um do outro com 70, deu 845, vou multiplicar por 100 e vou dividir pelo valor do maior. Então o maior deu 19,18% de achatamento, então reduziu a área. E aqui eu pego um Sol no litoral, naquele vídeo do Lang, né, eu pego um Sol onde eu posso ver ele inteiro na tela e próximo do mar. E vou então pegar a área, deu 17.680, a área do círculo maior, que é o círculo que eu criei passando por 3 pontos, com menos 10.323. Então isso, vamos ver quanto vai dar. Vou multiplicar por 100 e vou dividir pela medida do maior. Não tinha colocado na memória, então deixa eu clicar aqui, ó, deu 17.680. Eu vou pegar aqui, ó, 17, ó, 680 com 9. Nós vamos obter uma redução do tamanho do Sol de 41,61%. 41,61%. Então, lá no Sol acima, né, ali no deserto, o mar estava com 19 com 18 e próximo do horizonte 11 com 49. Já no mar, né, num dia com uma refração maior,
a gente está encontrando aí mais de 40%. Agora eu peguei novamente o vídeo original que o Lang citou, Rising Star Byron, e eu vou capturar a tela para mostrar como eu faço essa captura de informações para gerar as coordenadas. Então eu vou salvar essa imagem. Só que aqui foi a informação que o Lang passou, né? Então eu pergunto por que mentes tanto, físico PhD Lang da Silveira, por que será, né? Isso é impressionante, gente, é impressionante por que vocês fazem isso. Ok, então eu capturei e salvei numa imagem, volto aqui para o CAD, vou novamente fazer a importação da imagem, importo, digo em qual plano vou desenhar, procuro o arquivo, eu sou obrigado a fazer passo a passo, né? Porque no teu vídeo tu chegou a levantar suspeitas de que eu tivesse usado o Paint ao invés de usar um CAD. Então vamos deixar bem claro que eu usei CAD, sempre usei CAD para fazer cálculos de medidas. Aliás, não preciso calcular, porque o CAD calcula por mim, é um sistema que trabalha com trigonometria, quando em 2D, e também em 3D. Então veja ali a data e horário, 11 de outubro, 5h20, e ali 5h21 ali embaixo no relógio do Windows. Então vamos vamos arrastar a imagem para cima, e vou te mostrar como eu faço para criar um círculo compatível com o que está sendo visível, né? Então vamos editar esse esboço. Vou chamar ali um comando de círculo por 3 pontos, fundamental que seja círculo por 3 pontos. Eu escolho aqui os pontos mais acima, é que estarão menos, onde a luz estará menos deformada. Quanto mais acima, menos deformado está, segundo Snell. Aqui está o círculo, né, que o Sol deveria ser, né, obedecendo essa imagem capturada. E agora eu vou desenhar uma linha especial. Essa linha especial. Antes disso, vamos criar um círculo para mostrar a diferença. Se eu fosse pegar 3 pontos, pegando nas laterais e acima. Ó, veja que ainda assim existiria uma diferença, pode ver ali embaixo que há diferença. No entanto, ia sobrar informações na lateral. Ó, pode ver que existe uma luzinha branca fora desse círculo. Então por que eu escolho encolher se está sendo utilizado um filtro na filmagem? Tem um filtro, né, para não haver estouro de luz. Então vamos fazer o que aconteceu na real. Então eu vou desenhar novamente essas linhas especiais. E enquanto isso eu fico meditando o que leva vocês a fazerem o que vocês fazem. Além de não entenderem a física, não entendem Snell, que é um princípio básico da ótica, vocês distorcem como tu acabaste de fazer naquele teu vídeo. Eu realmente fiquei chocado com o que tu fizeste. Fiquei chocado mesmo. Foi muito triste ver um professor de física fazendo o que tu tinha feito. É muito, muito triste mesmo, porque vocês estão ensinando as pessoas, estão ensinando as crianças, ensinando vocês estão deformando a mente das pessoas com a própria preguiça de vocês pensarem, né? Porque eu acho que nem vocês nunca param para pensar, ou se você fez de propósito, é uma falha de caráter grave. Você acomodou algo que lhe favorecesse para responder à nossa live. Então está aqui. Agora eu vou pedir esse é o método, né? Então é CAD, meu caro. Isso aqui não é Paint Brush, nem Paint 3D, é CAD. As medidas são precisas. Então aqui nós temos uma área de 113,866 no círculo que deveria ser o Sol, se ele obedecesse aquilo que vocês dizem que ele deve fazer. Vamos colocar aqui 113,866.
e vamos diminuir da área da imagem deformada, achatada pelas densidades das camadas menos densas abaixo do que acima. Está aqui com a medida de 113 menos 67.910. Então isso deu 45.000, quase 46, multiplico por 100 e divido por o valor da cota maior, não tinha memorizado, então deixa eu copiar e colar aqui. Copiar. Clico aqui, colar. Quanto deu? 40 com 35. 40% a menos de área. Esse Sol está achatado, ele não é um círculo. Eu peguei algumas imagens aqui feitas de um Sol nascente. Tá? O sujeito, ele informa que ele está a 5,7 quilômetros do farol, e agora eu vou mostrar para vocês o que acontece nessa sequência de imagens. Tá? Nós temos no topo, em cima, à esquerda, o Sol subindo, né? É o amanhecer, e tem pouco do Sol ainda exposto. Né? Aí depois o Sol se eleva mais um pouco e assim por diante. Tá? E aqui fica claríssimo que o Sol não muda de tamanho enquanto se eleva. Menos densas estão abaixo. Chega. E aqui fica claríssimo que o Sol não muda de tamanho enquanto se eleva. Menos densas estão abaixo. Chega. E aqui fica claríssimo que o Sol não muda de tamanho enquanto se eleva. Tá? Menos densas estão abaixo. Chega. E aqui fica claríssimo que o Sol não muda de tamanho enquanto se eleva. Tá? Menos densas estão abaixo. Chega. Para complementar então essa informação passada pelo Lang de que não muda, vamos reforçar com outra continuação das frases dele dessa live aí do passado com outros dois professores de física, dentre eles o Felipe Menegotto. Uma outra sequência, depois eu volto para as fotos lá do Cape Byron. Tá? Aqui nós temos uma sequência de fotografias, tá, que foram obtidas com intervalo de 3 minutos. Portanto, o fotógrafo, como tem 15 imagens do Sol aqui, né, nesse time-lapse, tá, ele começou a fotografar 15 minutos, 45 minutos antes do Sol cruzar a linha do horizonte. Tá? E aí, então, nós vemos que o Sol está sempre com o mesmo tamanho, até chegar no horizonte. Tá? Como que ele pode dizer esse absurdo? Assistido por outros dois professores de física, ouvem um absurdo desse quando em poucos minutos antes ele mostrou que o Sol mudava nas suas medidas. E agora ele afirma que durante 45 minutos o Sol não muda de medidas. Isso é surreal. Volto a perguntar por que vocês fazem isso. Isso é loucura, é uma verdadeira loucura. Vamos avançar aqui e ouvir mais o que o Lang tem a dizer. Então, só para deixar claro, para ver se eu entendi direitinho, o argumento que o Samuel utilizou, ele fez uso da física para tentar explicar o porquê que o Sol se põe, utilizando-se da refração. Só que a mesma física mostra que esse argumento funcionaria ao contrário do que eles estão dizendo. O Sol, segundo os terraplanistas, ele se põe, a gente enxerga como se ele estivesse sendo escondido pelo horizonte por causa da refração. No entanto, a física nos diz que esse efeito seria ao contrário. Jogaria o Sol para cima. Então, exatamente. Perfeito. E ver aqui o achatamento, que qualquer um pode perceber, porque esse achatamento é visível a olho nu, a gente percebe. Quem já viu um pôr de sol, tá, vê que o sol se achata um pouquinho quando ele chega muito próximo do horizonte. Se o efeito fosse aquele que os terraplanistas querem, tá, o achatamento deveria ocorrer no outro eixo, e não no eixo vertical, no eixo horizontal. E não aconteceu no eixo horizontal? Que culpa que as pessoas têm de que você não consegue encaixar um círculo na dimensão correta da imagem do Sol? Você pegou apenas os pixels da imagem já achatada. O que é isso? Vocês são loucos ou o quê? Ok? Então, cada pôr de sol, cada nascer de sol, cada pôr de sol, cada nascer de sol, ou cada nascer de lua cheia, refuta os argumentos dos terraplanistas. O Sol é o primeiro e terrível algoz
da Terra plana. Como restou provado, o Sol é sim o terrível algoz, mas não da Terra plana. Ele é aquele que sacramenta a prova diária de que a Terra é sim plana e não é um globo. Por mais que vocês repitam como papagaios, 3 professores de física, graduados, mestrados e doutorados, e estão distorcendo por ou não entenderem, por serem ignorantes, ou por má fé, estão distorcendo os fatos, os números, os dados, aquilo que se vê. O Sol não poderia achatar jamais, jamais, se as camadas fossem mais densas e as camadas mais densas estivessem na superfície e decrescendo com a altitude. Então, como compreender esse comportamento negacionista de vocês? Que vergonha, que fracasso ter que ouvir os 3 aí fazendo esse papel ridículo de mentirosos. A cada dia, o Sol está refutando a Terra plana. Agora vocês aguardem o próximo vídeo, que vai ser direcionado para o Vector, com a sua seu arremedo. Foi um experimento útil para provar várias coisas da Terra plana, mas era um arremedo de sermão a respeito do que pensam terraplanistas, se são religiosos ou não são religiosos. Sempre começa os seus vídeos com aquele sermão balofo do Vector. Vocês aguardem amanhã. Hoje eu fiz esse aqui, fazia dias que eu deveria ter feito já, porque o choque quando eu vi isso que o Felipe fez logo após a live realmente foi grande, me entristeceu muito, e eu disse que eu ia fazer o vídeo, mas não me deu ânimo. Agora, depois desses últimos vídeos aí que saiu do Vector e o vídeo também aí do Felipe Brandão, eu resolvi de fato fazer, porque isso eu tenho que fazer no final de semana, eu não tenho tempo durante a semana. Então eu fiz o primeiro, esse aqui é para ti, Felipe Menegoto, né? Agora o próximo virá para o Vector com a sua bolinha atrás do aquário, usando o Snell. Amanhã eu farei isso para calá-los de vez. Calem-se, por favor. Parem de falar besteira, parem de distorcer a realidade, parem de corromper a física. E vai terminar com outro vídeo, uma live que eu vou fazer, caso o Felipe Brandão mantenha aí a disponibilidade. Faremos uma live onde eu irei falar sobre as camadas novamente em cima dos experimentos que o Brandão fez, experimentos bem interessantes que também vão ser muito úteis para comprovar a Terra plana. Então, Fernando Lang, o Fernando Coelho e o Felipe Menegoto, né, os 3 aí, se vocês dignassem o diploma, né, que vocês têm, provavelmente 2 aí foi pago com o meu dinheiro, com o dinheiro dos impostos, dos terraplanistas, da sociedade em si. Os senhores deveriam participar, que eu vou ensiná-los o que é a física nessa área das camadas, nessa área de pressão, temperatura e volume. Vou ensiná-los aonde está o ovo da serpente. Aí eu quero ver com que cara vocês vão ficar. Vou tratá-los sempre com respeito, frente a frente, né? Mas aqui não deixa de mostrar a minha indignação com o comportamento de vocês. Ok? Então aguardem o vídeo de amanhã e depois a live que virá logo adiante.